Jesus. E diz o seguinte: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele continua dizendo: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O ladrão viu cumprida a profecia de Isaías, que escreveu 600 anos antes de Jesus. E quando ele viu tudo o que estava acontecendo com Jesus naquele dia, ele percebeu: este é aquele a quem o profeta Isaías falou. Ele não teve dúvida e usou da sua última oportunidade para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E é de verdade que Jesus era desprezado por todas as pessoas. Ninguém o amava, ninguém o aceitava. E até aqueles que o amaram verdadeiramente negaram, disseram que não o conheciam. E ele estava só naquele momento tão crucial da sua vida, tão angustioso. No Gólgota só havia escárnio, dúvida e sofrimento, e ilimitada humilhação, a maior de todas as humilhações. Na verdade, Jesus, se nós permitirmos, ele faz, e ele tem uma influência poderosa para transformar as nossas vidas. O curto espaço de tempo que aquele homem teve foi suficiente para a sua vida ser mudada. Nós também podemos e temos a oportunidade de fazer com que Jesus faça a diferença nas nossas vidas. Nós não sabemos como ele se defendeu no tribunal pelo qual ele foi julgado. Se ele tinha um advogado para lhe ajudar, ou se ele próprio advogou em sua causa. Mas a verdade é que ele diz: nós merecemos o castigo que estamos recebendo por causa dos nossos feitos. Somos merecedores da morte, somos merecedores da morte de cruz. Mas esse homem nada fez. Ele reconhecia que Jesus era o ungido do Senhor, o enviado pelo céu para salvar o homem. Ele ouviu Pilatos também dizer: não vejo culpa neste homem, culpa alguma. Ele sabia então que o próprio governador, as próprias autoridades sabiam que Jesus não tinha culpa do crime que estavam lhe imputando para a morte. E Pilatos ainda disse: eu trago ele para fora e dou a vocês. Vocês façam dele o que quiserem, mas eu lavo as minhas mãos, dizendo: ele não tem culpa. Nunca dantes o criminoso ouvira um torturado encontrar tantas desculpas para perdoar alguém. Provavelmente, com tantos outros judeus, tenha visto muitas situações que apontavam para Jesus, mas ele sempre o rejeitou. Mas agora, sobre a cruz, esse homem condenado viu Jesus verdadeiramente na sua imagem perfeita, com toda a luz, com todo o poder, com todo o brilho e com toda a glória. Mas sabemos também que depois que ele encontrou face a face com Jesus, não teve muito apreço de si mesmo. A oração desse homem, em sua desesperada situação, dirigiu a última vez, a última prece, àquele a quem pode perdoar todas as coisas. O povo havia rejeitado a Jesus, os sacerdotes haviam acusado de blasfêmia e as autoridades o sentenciaram à morte. E os seus próprios discípulos não criam mais em Jesus. Todos se dispersaram. Só havia dúvidas, desconfiança e falta de fé naquele que é e que era o Salvador do mundo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
E Jesus promete realmente se lembrar dele. É verdade que Jesus nunca se esquece daqueles que o procuram. Jesus nunca abandona aqueles que vão em busca de auxílio. Jesus nunca disse não a alguém que necessita. Na verdade, quando encontramos com Jesus, é impossível não haver modificação na nossa vida. Certa oportunidade, Jesus estava andando em direção a Samaria e chegou até um poço, e ele encontrou uma mulher tirando água do poço. Ele falou quem ele era, que ele era Jesus. Ele pediu água e ela disse que não podia dar daquela água porque judeus e samaritanos não se davam. Mas ele diz: a água que eu te dou, você nunca mais terá sede. É uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Quando ela compreendeu que Jesus, que aquele homem era Jesus, ela saiu, e o relato diz que ela foi a primeira missionária entre os samaritanos para anunciar Jesus. Que transformação! É impossível, quando encontramos Jesus, quando nos deparamos com Jesus, não haver transformação na nossa vida. Se não houver transformação na minha vida, na vida de vocês, é porque não encontramos ainda Jesus. Estamos seguindo Jesus de longe, como Pedro fazia. Mas aquele homem teve a oportunidade de face a face observar quem era Jesus. Nós poderíamos falar de muitos heróis da fé se olhássemos o capítulo 11 de Hebreus. Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, João e muitos outros. Mas tamanha fé quanto a deste homem, é impossível, não precisamos ter fé maior. Quando nós aceitarmos a Jesus, reconhecer nele o poder de Deus para a salvação do homem, para a nossa salvação, é o suficiente para que a nossa vida se transforme. O Salvador prometeu que naquele mesmo dia, no momento em que o criminoso moribundo pediu a salvação, de que a vida eterna seria sua quando ele vier na glória do seu reino. Jesus disse: eu te prometo hoje, aqui, agora, que quando eu vier, você estará nos céus. É uma promessa que você e eu também podemos nos apropriar dela. Ela é nossa propriedade pela fé. Se nós aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e sermos obedientes ao que Ele nos diz. Na verdade, o caminho para a salvação é muito simples. E eu quero resumir porque o meu tempo já se foi. Tudo se torna tão simples quando estudamos o caminho que o criminoso percorreu até Jesus. Primeiro, ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Segundo, ele confessou a Jesus os seus pecados. Porque ele diz: nós verdadeiramente, estava falando para o seu amigo também, outro amigo de condenação, nós merecemos, nós somos pecadores, nós cometemos os nossos erros, os nossos crimes, estamos pagando por isto. Então Jesus sabia do que ele estava falando. E em terceiro, ele se voltou a Jesus em oração: Senhor, lembra-te de mim, não te esqueça, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Pode fazer algo por mim, pode me dar a vida eterna, pode me fazer feliz por toda a eternidade, já que aqui eu fui desobediente e não pude ser feliz. Esta é uma grande verdade que nós não podemos negar. Quando nós decidirmos ir a Jesus, Ele está com os braços abertos para nos aceitar, para nos perdoar, para nos transformar, para nos dar uma nova vida, um caminho de santificação diária. Se você deseja caminhar desta maneira, se você deseja a vida eterna, se você quiser que a sua oração seja aceita, ouvida e respondida, você pode orar agora. Eu vou convidar você a curvar a sua fronte. Se você tiver o desejo de orar, você ore. Senão, eu vou continuar orando aqui com vocês. Senhor Jesus,
Nós estamos muito felizes nesta manhã.